Eu tô realmente muito irritado com o fato da imprensa não sair do pé do Palmeiras. Gente, de maneira geral, não se fala de outra coisa na mídia esportiva que não seja áudio do VAR, erro da arbitragem, como o Palmeiras foi beneficiado, é, sabe, encheu o saco. Eu não tô conseguindo mais assistir nenhum tipo de programa esportivo, porque, cara, é só disso que se fala. Pô, vamos lá, o Palmeiras se enfrentou o São Paulo numa partida de igual para igual, começou perdendo. Na minha humilde visão, houveram erros de arbitragem sim na partida. Houve erro da cotovelada que o Ramon Sousa tomou, né, do Alan Franco. Houve erro do Andreas Pereira, que deu um pisão no jogador de São Paulo. Pode até ter sido pênalti aquela questão, ok. Mas, gente, vamos lá. A imprensa, de maneira geral, tá colocando como se o Palmeiras fosse beneficiado há anos, sabe? E como se, nossa, tudo que aconteceu com o Palmeiras nos últimos anos foi por conta de favorecimento de arbitragem. Gente, pelo amor de Deus, já tá enchendo o saco isso, tá na hora de virar essa página e a gente continuar com os campeonatos. O Palmeiras fez uma partida impecável contra o São Paulo na segunda etapa. Fez 3 gols em 19 minutos e o Palmeiras merece estar aonde está no campeonato, é óbvio. Pô, ninguém fica 5, 6, 10 anos seguidos disputando o título se não tiver mérito, né? A sensação que eu tenho é que a imprensa tá querendo é ganhar like, view e comentário dos antes, justamente porque sabem que o palmeirense vai ficar incomodado com essa situação. Quanto à nossa equipe, cara, o Palmeiras está extremamente unido, tá? Unido como se nunca existisse tanta. Nunca vi tanta união assim no Palmeiras, sabe? De maneira geral, o Verdão está se preparando para enfrentar o Juventude à margem de tudo que está sendo falado na imprensa. E esse planejamento para enfrentar o Juventude está muito complexo, tá? No último vídeo eu comentei que a grande dificuldade do Palmeiras é que não vai contar com aproximadamente 9 jogadores. Gente, de Vitor Roque, que está suspenso, por exemplo, Flaco Lopes, que está convocado para a seleção. A gente tem lesões do Kelvin e do Paulinho. Então, assim, o Palmeiras está montando um time para enfrentar o Juventude e isso me preocupa muito, tá? Embora o Juventude esteja lutando, brigando para não cair, eles vão entrar nesse jogo para ganhar. E ó, ouve o que eu tô falando, a arbitragem vai atrapalhar. Se o árbitro entrar com medo por conta de toda essa pressão, o Palmeiras vai ser prejudicado. Ouçam o que eu estou falando. O Palmeiras deve começar essa partida com um time bem misturado. Eu nem vou me atrever a dizer aqui qual vai ser o time, mas uma coisa eu te digo: não temos volante. Possivelmente ou uma cria da academia ou o Giai jogará na função. E além disso, o Gilberto também surge como uma possibilidade no Palmeiras, tá? Eu tô muito louco para ver o Gilberto jogar no profissional. Isso vai ser maravilhoso. Além dele, Riquelme Felipe deve sim jogar pelo o Palmeiras nessa partida. O Palmeiras vai com certeza começar a partida com o Bruno Rodrigues, tá? Talvez o Luigi ganhe o espaço como titular e no segundo tempo a gente veja o Riquelme. Mas vai ser muito legal de assistir esse jogo, viu? Desculpa começar o vídeo assim, com essa vibe um pouco mais incomodado, mas é porque de fato eu estou, tá? Mas agora a gente ainda tem muita coisa legal pra falar. Vamos falar de mercado da bola, as novidades, gente. Gerson, eu confesso que eu também não tava acreditando muito nisso até eu gravar o vídeo de ontem, né? Mas é real, tá? E a situação esquentou muito com o Gerson, porque de maneira geral, o Palmeiras está preparando a proposta. Tá esquisita toda essa história, né? Tem muita gente falando que o Gerson chega agora, em 2025. Isso é mentira, tá? Não é verdade. Mas a verdade é que num post do Palmeiras teve torcedor comentando que o Gerson viria para o Palmeiras se ele quisesse vir, né? Que o torcedor buscava ele no aeroporto. E sabe quem curtiu esse post? O próprio Gerson. Ou seja, situação está esquentando. O Zenit pede algo em torno de 20 milhões de euros, que é considerado um valor absurdo, tá? E o principal foco do Gerson no Palmeiras é mirando a seleção brasileira. De repente refazer um meio-campo com Gerson e Andreas Pereira? Será? Será que vai dar certo? Estão deixando a gente sonhar. Eu, de qualquer forma, encaixaria o Aníbal Moreno nesse meio-campo, jogaria com Aníbal, Gerson, aí sim Felipe Anderson e Andreas mais à frente. Jogaria com o Andreas de 10. Mas é uma situação bem complexa, né?
Tudo isso deve ser resolvido no começo do ano, em 2026, onde o Palmeiras também deve acertar a saída de alguns jogadores, né? Liberando folha de pagamento, porque tem pouca gente falando disso, né? Se o Gerson vier para o Brasil, não vai ser para ganhar 500 mil reais, vocês sabem disso. E aí, cara, tem que liberar folha de pagamento. É um jogador que muda patamar de equipe, que resolve jogo. Então não sou contra a contratação do Gerson, tá? Mas que seja feita uma situação rápida, porque toda vez que o Palmeiras entra em novelas de negociação, gera uma expectativa absurda na galera e às vezes não fecha. Então, assim, que seja rápido e objetivo, tá? Como foi com o Andréas Pereira nessa segunda tentativa, né? Você quer vir? Quero. Quanto você quer? Tanto. Beleza. Bom relacionamento com o Zenit, finaliza logo a negociação e pouca ideia, né? Agora, se o Palmeiras for entrar num leilão, esquece. Esquece, vai ser muito difícil da gente conseguir contratar. E tem um outro assunto muito legal, né? O Vitor Reis e o Estevão estão brilhando na Europa e são tidos como joias do futebol mundial. E aí eu quero trazer para você um pensamento aqui, você me diz se concorda comigo ou não. Ambos os jogadores crias da academia, crias da nossa geração do bilhão, vêm do mesmo cenário de formação de atletas, tá? E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: a base do Palmeiras hoje é a melhor base do país? A minha resposta para você numa pergunta retórica é sim. Agora, a base do Palmeiras hoje é a melhor do mundo? Se não, que time tem uma base que exporta tantos talentos como nós temos exportado? Deixa nos comentários a sua resposta, eu vou responder comentário por comentário sobre esse tema, porque é muito importante para a gente falar disso, tá? E eu deixei agora para essa parte do vídeo também um outro tema, que é a situação do Vitor Roque, né? O Vitor Roque cometeu uma gafe ali, ele postou, fez a postagem após a vitória do Palmeiras contra o São Paulo, de uma fotografia ali que foi considerada por muitos como algo homofóbico, né? Porra, vamos lá, vamos entender esse cenário. O futebol, ou melhor, a sociedade hoje em dia tá diferente, né? As coisas como acontecem de maneira geral, elas têm um peso muito grande, né? E de forma, vamos dizer assim, categórica, o STJD denunciou o Vitor Roque, você sabe disso, né? E o Vitor Roque vai a julgamento, podendo pegar um gancho de até 10 partidas sem jogar. E aí a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, vamos lá. Gente, com todo o apoio que o Palmeiras tem, psicólogo, orientadores, o treinador, a comissão técnica, será que ninguém parou para pensar que era interessante, ou melhor, inteligente, pedir para que os jogadores não se expusessem à toa? Porque tudo parece que está sendo motivo para encherem o saco do Palmeiras, né? Será que será que teve esse papo? O Vitor Roque ele foi exposto no último mês algumas vezes, né? Teve a situação envolvendo a mãe dele, teve situação envolvendo ex-mulher, teve isso. Então assim, cara, quem é um dos nossos principais jogadores hoje é o Vitor Roque. Ele é jovem, ele tem que ter esse discernimento de que, cara, ele é muito importante pro Palmeiras, né? E aí você pode até discordar de mim no sentido de, mas ele não fez nada demais, eu sei. O ponto é, qualquer situação hoje que o Palmeiras cometer, qualquer situação falada, vai ecoar com força, porque o Palmeiras é o time a ser batido. Eu não sei o que acontece, tá? Eu não sei por que a imprensa tem tanto sentimento negativo com relação ao Verdão. Mas assim, cara, isso é um assunto que a gente tem que debater sim. Não faz sentido ficar se expondo à toa. O momento é de concentração e foco no objetivo. Quais são os objetivos do Palmeiras para a temporada? Brasileirão e Libertadores. Se eu te dissesse há, sei lá, 2 meses atrás, que o Palmeiras estaria brigando pelas duas competições, talvez você não acreditasse, né? Porque o Palmeiras estava jogando um futebol ruim. O nosso futebol hoje é o melhor do país. Talvez ali bate de frente com o Flamengo, talvez, quer dizer, o Flamengo talvez bata de frente conosco, tenha um futebol também bom, né? Mas falta uma coisa pro Flamengo que pro Palmeiras sobra: regularidade. O Palmeiras tem muita constância de bons jogos, em casa, fora. De vez em quando acontece um apagão ou outro, é normal, né? Nós estamos falando de times de futebol, seres humanos. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras tem muito mais constância que o Flamengo há anos, tá? O Flamengo constrói boas equipes, equipes fortes, cascudas, mas não tem regularidade. O Palmeiras conquistou essa regularidade muito porque
durante esses últimos 4, 5 anos, o Palmeiras não trocou de treinador, né? E o Flamengo trocou diversas vezes. Cada treinador que chega traz consigo uma realidade de entendimento de futebol. O Abel Ferreira, há pouco tempo atrás, também era pedido a cabeça dele, né? Muitos torcedores queriam que ele saísse do Palmeiras. Você vê como as coisas são complexas, né? Hoje o cara tá sendo enaltecido de novo. Assim como foi quando ganhou 2 Libertadores, lembra? Pois é. O futebol é muito engraçado, né? Porque parece que você tem que estar sempre no topo. E se você não tiver no topo, se você não for aquele diferencial, você não vale nada. Eu acho que essa cultura do futebol a gente tem que começar a quebrar. Continuar apoiando o Palmeiras, continuar apoiando os jogadores. E aqui eu quero fazer um combinado com vocês, tá? Combinado é o seguinte: eu vou evitar ao máximo criticar os jogadores, o futebol dos jogadores, né? Até que os campeonatos acabem, tá? Porque eu acho que toda e qualquer informação que chega no jogador impacta psicologicamente. E eu tenho certeza que o Palmeiras merece ganhar esses 2 títulos, até por tudo que está vivendo nesses últimos momentos. Beleza, meu irmão? Então eu quero te fazer um convite também, entra nessa onda comigo. Vamos evitar comentários negativos e vamos tentar focar no que é positivo. Pô, o Palmeiras perdeu de 4-0 do Juventude. Ok, vamos seguir. Vamos fazer nosso vídeo das notas, vamos falar a respeito das dificuldades que o Palmeiras tem, que está enfrentando. Quando tiver que dar nota baixa, vamos dar, vamos falar que o time não foi bem, ok? Mas vamos apoiar o Verdão, porque o Palmeiras precisa do nosso apoio. Tá legal? Por exemplo, com toda essa situação que aconteceu com o São Paulo, o áudio do VAR que foi liberado, cara, é assim, não deve estar fácil para os jogadores lidarem com essa pressão com relação à arbitragem. Então, o primeiro ponto que eu acho que o Palmeiras tem que se preocupar é em acalmar o senhor Abel Ferreira, que é um líder nato. Todo jogador de futebol, até de times rivais, tá? Olha pro Abel Ferreira e o considera um líder. Agora, gente, a arbitragem vai pilhar em cima do Abel e aí ele vai ter que ter inteligência. Ora ele posiciona e reclama, ora vai o auxiliar 1, depois vai o auxiliar 2, de modo que ele evite tomar cartões, tá? Outra coisa, se o Palmeiras entrar muito afobado nessa partida contra o Juventude, pode ter certeza que o árbitro vai dar um jeito de expulsar alguém do Verdão, tá? Deve estar uma pressão muito grande, né, em cima da arbitragem. E para finalizar essa questão toda, né, eu tava pensando aqui, poxa, será que é tão difícil assim a CBF profissionalizar a profissão, né? Profissionalizar a profissão, eu acho. Profissionalizar aí a função de árbitro. Porque, cara, enquanto a gente não tiver árbitros que fazem somente isso e que ganham um bom salário da CBF para poder sustentar suas famílias e treinam, né? A gente vai ter dificuldade. Eu tava pensando aqui, será que é tão complicado? São tantos árbitros assim na Série A e na Série B? Por que não pagar um salário para eles, a CBF pagar, ela recebe um valor absurdo, né, de tudo que rola de futebol no Brasil. E aí treinar os caras. Então o cara vai treinar de segunda, terça, sei lá, sexta e é isso. Treinamento rigoroso ali, com os melhores árbitros que nós já tivemos, para poder transformar essa realidade do futebol. Os árbitros não erram porque eles querem, sabe? Eu tava pensando nisso também. Bom, de maneira geral, eu quero te agradecer mais uma vez. Pouco mais de 3 meses de canal, mais de 6.200 apaixonados pelo Palmeiras aqui que nos acompanham e ouvem esse maluco aqui que tirou da gaveta um sonho de pegar um microfone de lapela, ligar uma câmera e começar a bater um papo sobre o que ele mais gosta, que é esporte, futebol. Principalmente sobre o time de coração dele, que é o Verdão, tá? Muito obrigado por me apoiar, muito obrigado por incentivar o nosso trabalho. É muito importante pra gente ter você aqui conosco, tá bom? Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Um forte abraço e avante palestra.